Olá, pessoal. Dando continuidade então à nossa revisão de plano tangente. Agora eu vou resolver essa questão aqui, ó. Veja que ela parece ser um pouquinho mais bonita, né? Ela tem y igual a e de x vezes cosseno de z, aplicada no ponto P, 1 e 0. Mas, gente, eu vou proceder do mesmo jeito, ok? Primeira coisa, por Leibniz, né? Nós estamos usando a teoria de Leibniz agora. Então, eu tenho que ter uma equação f de três variáveis, x, y e z. Isso aí tem que ser igual a zero. Aí eu tenho que ter um ponto P de coordenadas x0, y0, z0. Beleza. Aí nós vamos aplicar a regra. Aqui, ó, a equação é essa. Só que ela está um pouquinho diferente. Ele quer a equação igualada a zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar isso aqui assim, vai ficar assim, ó, y menos e de x cosseno de z igual a zero. Y menos e elevado a x cosseno z igual a zero. Pronto. Agora eu tenho uma equação igualada a zero igual o Leibniz gosta. E tem o ponto aqui, px0, y0, z0. Está aqui. Qual regrinha que nós vamos usar? Eu já escrevi isso várias vezes e vou escrever de novo. A regra que nós vamos usar é assim, ó. A derivada parcial em relação a x da função, da equação de três variáveis x, y e z, vezes x menos x0, somado com a derivada parcial em relação a y de x, y e z, vezes y menos y0, somado com a derivada parcial em relação a z, nas variáveis x, y e z, vezes z menos z0. Tudo isso igual a zero. E como eu disse em outras aulas, e quem está acompanhando sabe, usar essa super regra aqui é moleza. A parte mais difícil é calcular as derivadas parciais. Então, vou começar a calcular. A primeira derivada parcial que eu vou fazer é em relação a x. Então, vai ficar a derivada parcial da função f em relação a x nas variáveis x, y e z é igual. Aí eu venho aqui, olha aqui, gente, ó, a derivada de y em relação a x vai dar zero. Então, some. A derivada de menos e de x, e elevado a x cosseno z, quanto que dá a derivada disso aqui em relação a x? Você tem que lembrar que se fosse assim, ó, 4e elevado a x, a derivada disso, você ia preservar a constante 4, ia preservar, e ia derivar e de x. Só que a derivada de e de x dá a própria e de x, vezes, aí depois você ia derivar o xzinho. E qual a derivada de x? 1. Resultado final vai dar a própria coisa, 4e elevado a x. Se aqui deu a própria coisa, então a derivada desse treco aqui, ó, vai dar ele mesmo. Então, vai ser menos e de x cosseno de z. Lembrando que o cosseno de z e o menos são encarados como uma constante, ou seja, eles vão continuar aqui e aí você ia derivar e de x. Então, perfeito, isso aqui deu certo. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar isso aí no ponto, derivada parcial em relação a x, no ponto 1 e 0. Então, seria 1 e 0. Isso aí vai ficar igual a menos e. Quem vai entrar no lugar do x? O 1, e elevado a 1, vezes cosseno de z. Mas quem vale z? Quem é o z? O z é zero, então cosseno de zero. Gente, cosseno de zero dá 1. Então, esse carinha aqui, ó, vale 1 e não altera em nada na multiplicação. Resposta final, menos e.
Beleza? Então, nós já achamos a derivada parcial em relação a x. Vamos calcular agora a derivada parcial em relação a y, da função ou da equação de três variáveis, x, y e z. Beleza? Como é que vai ficar essa derivada? Agora, eu vou derivar em relação a y. Então, a derivada do próprio y dá 1. E a derivada de menos e elevado a x cosseno z, veja que tudo isso aqui, ó, como não depende de y, é encarado como uma constante. E a derivada dessa constante vai dar zero, então vai sumir. E aí acabou. A derivada em relação a y está pronta. Vai ser a derivada parcial em relação a y aplicada no ponto 1, e 0 vai dar quem? Como não tem y aqui para você substituir, vai dar o próprio 1. Isso quer dizer que a derivada em relação a y, para qualquer ponto, sempre vai dar 1. Pronto. Agora falta fazer o quê? A derivada em relação a z. Então, vamos lá. Derivada parcial em relação a z da função de três variáveis x, da equação de três variáveis x, y, z, é igual a... Gente, se eu vou derivar isso aqui em relação a z, então esse carinha y aqui, ó, o y aqui, a derivada dele vai dar zero. Então, vai sumir. Derivada de y em relação a z é zero. Esse menos e elevado a x vezes cosseno de z, esse carinha aqui, ó, eu vou encarar como uma constante, porque ele não depende de z. Então, ele vai permanecer, vai continuar menos e elevado a x vezes, e agora eu vou derivar o cosseno de z em relação a z. Qual é a derivada de cosseno z em relação a z? A derivada é menos seno z. Beleza? Agora, só melhorando isso aqui, a derivada parcial em relação a z da função das variáveis x, y e z. Fazer o joguinho de sinal, menos vezes menos, mais. Então, vai dar e de x seno de z. Só que agora, gente, eu tenho que trocar. Eu tenho que calcular a derivada parcial no ponto. Então, a derivada parcial em relação a z no ponto. Ponto 1 e 0. Então, vai ser 1 e 0. Isso aí vai ficar igual. A hora que eu colocar aqui, vai ser e elevado a 1 vezes seno de z. Quem é o z? Zero. Só que, gente, qual é o seno do arco de 0 grau, do arco de 0 radiano? É zero. Então, isso aqui vai ficar 0 vezes E1. 0 vezes E1 vai dar zero. Pronto. E aí, eu terminei. As minhas derivadas parciais deram menos e 1 e 0. Feitas as derivadas parciais, agora eu vou aplicar naquela regrinha grandinha ali. Como é que vai ficar? Ó, no lugar da derivada parcial em relação a x, tudo isso aqui, ó, no lugar de tudo isso aqui, eu coloco menos z. Então, vai ser menos z vezes x menos x0. Mais, no lugar da derivada parcial em relação a y, tudo isso aqui eu coloco 1 vezes y menos y0. Y menos y0. Mais, no lugar da derivada parcial em relação a z, tudo isso aqui eu vou colocar o que deu, 0. Vezes z menos z0. Tudo isso igual a 0. Beleza? Pessoal, agora eu vou substituir os pontos. Então, aqui vai ficar menos e x menos. Quem é o x0? O x0 é o próprio 1. Então, aqui vai ficar 1 somado com esse 1 na multiplicação não interfere em nada. Então, eu vou deixar dentro do parênteses aqui y menos. Quem é y0? y0 é o e. Y menos e
somado com... Gente, 0 vezes qualquer coisa aqui vai dar 0. Então, nem adianta eu fazer a troca aqui, porque isso tudo aqui, ó, vai dar 0. Tudo isso igual a 0. Agora, eu vou fazer a distributiva. Vai ficar menos e de x, menos ex, mais e, mais y, menos e, tudo isso igual a 0. Aí eu observei que aqui tem e positivo e aqui tem e negativo. Corta, corta, o que é que sobrou? Sobrou menos ex mais y igual a 0. Gente, só que não é usual deixar o x aqui com o sinal negativo, tá? Então, vou multiplicar por menos 1 e a resposta vai ser ex menos y igual a 0. E pronto, aqui está a equação do meu plano tangente, aquela superfície dada, passando também pelaquele ponto dado. Beleza? Galerinha, aguardem as próximas aulas, bons estudos e aproveitem isso aí, tá? Qualquer dúvida, deixe um comentário aí no canal. Beijos, abraços e bons estudos.